Sebastian Vettel revela a dica que ele deu para Lewis Hamilton se dar bem na Ferrari. Nessa semana, Vettel participou do podcast da Fórmula 1 chamado Beyond the Grid e, obviamente, foi perguntado sobre muitas coisas, como o ex-piloto, a sua carreira e etc e tal, a disputa pelo título desse ano. Só que como ele guiou pela Ferrari, ele foi perguntado sobre a fase de Lewis Hamilton, dando um contexto. Vettel tetracampeão pela Red Bull entre 2010 e 2013. Depois disso, com o novo regulamento a partir de 2014, vimos aí a dominância da Mercedes. E com a frustração dele na Red Bull, ele acabou indo pra Ferrari. Ele flertou com um título um ano ou outro ali, mas acabou não vindo. Ainda teve os arranca-rabo ainda com o Hamilton. Lembra daquele GP do Azerbaijão lá em Baku que eles se bateram? Teve essas tretinhas aí. Só que, voltando pra agora, o Vettel, depois de perguntado no podcast agora, falou que conversou com o Hamilton assim algumas vezes. E o Vettel disse que só deu uma dica pro Lewis Hamilton. Falou: Lewis, se eu pudesse te dar só essa dica, eu daria a dica de aprenda a falar italiano. E não só aprenda a se comunicar ali, não. Seja fluente. Entre de vez no idioma. Porque o Vettel comentou que ele é alemão e ele, no mundo da Fórmula 1, ficou sempre ao redor de muito dos britânicos ali. Ele tá muito acostumado com esse humor, com todo esse jeito. E o Hamilton, ao contrário, né? O Hamilton é britânico e ficou muito tempo na Mercedes, uma equipe alemã. Então eles não estão muito acostumados com o jeito italiano de ser, que é uma cultura muito diferente. E o Vettel falou que se arrepende de não ter aprendido italiano e entendido muito mais esse mundo italiano da Ferrari. E ele disse outra coisa. Como a Ferrari é uma equipe muito italiana, ele falou que a maioria dos funcionários é italiano. E não só italiano, como falam inglês, às vezes básico, às vezes mediano, que é difícil de se comunicar e ser entendido. Então o Vettel falou que se ele tivesse aprendido o italiano muito bem, seria muito mais fácil a comunicação. Ele entenderia muito mais o jeito e a cultura desse país, dessa equipe que consequentemente é italiana. Então ele falou que o único conselho que ele deu pro Hamilton foi esse. Aprenda de vez o italiano para você ser entendido e entender melhor tudo, além de aprender mais da cultura. E é lógico que ter mais proximidade ali, querendo ou não, acaba criando quando você fala o idioma, no caso da equipe. Agora, esse foi o conselho. Se o Hamilton tá aprendendo ou não italiano, aí já é outra história.